E a meditação de hoje, nono e último dia, é Jesus Cristo é o Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em meio à escuridão da história, um raio de esperança brilhou. Em uma pequena cidade chamada Belém, algo extraordinário aconteceu: o nascimento de Jesus Cristo. E assim, em uma manjedoura, lugar humilde, nasceu aquele que viria reconciliar o mundo com o Pai. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o principado estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Admirável Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isaías capítulo 9, versículo 6. À medida que nos aproximamos do Natal, é o momento perfeito para nos ajoelharmos diante do presépio e expressarmos nossos desejos ao menino Jesus. Como posso transmitir meus anseios de forma digna? Em minha prece, desejo dedicar meu coração a Jesus, avançar em minha jornada de santidade e ser inundado pela alegria espiritual que somente Ele pode proporcionar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. Eis que a hora já se aproxima e o Salvador está para chegar. Venham, anjos do céu, venham adorar a Deus. Venham e encham a terra com a alegria e o canto de suas melodias celestiais. Derramem sua luz para dissipar as trevas desta noite abençoada. Venham revelar aos nossos corações o amor do Criador, que se fez homem. Venham adorar o Verbo encarnado. Ó Jesus, que Tu possas renascer em minha alma, fazendo morada eterna nela. Se porventura existir alguma resistência em mim, abra as portas do meu ser com a Tua infinita bondade e guia-me sempre pelos caminhos da Tua vontade, pois desejo completamente ser Teu e servir-te com toda a minha alma, submetendo-me plenamente aos Teus mandamentos. Que meu coração, outrora frio, seja incendiado pelo calor do Teu Espírito. Que o Teu reinado se estenda não só em meu coração, mas em todos os corações, para que em uníssono ecoem hinos de louvor e gratidão pela manifestação da Tua misericórdia em nossas vidas. Amém. Neste encontro, queremos render louvores a nosso Senhor Jesus Cristo, constituído pelo Pai como Redentor da humanidade. Vamos agradecer a Ele, juntamente com toda a criação, por todas as formas surpreendentes do seu mistério que nos foram reveladas ao longo dos séculos. Ele é o ícone do Deus invisível, o primogênito em relação a todas as criaturas. É nele que tudo foi criado nos céus e na terra, tanto os seres visíveis como os invisíveis. Ele está acima de todos os seres e tudo se mantém nele. Ele é também a cabeça do corpo, que é a Igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, pois devia ter o primado em tudo. Colossenses capítulo 1, versículos de 15 a 18.
O povo de Deus estaria eternamente perdido no pecado, mas eis que surge a luz da esperança. Alegra-te, Jerusalém, pois o Senhor traz consolo ao seu povo e redime a cidade. Isaías, capítulo 52, versículo 9. Deus não deseja a destruição do pecador, mas sim a sua conversão. É por isso que nos dias atuais ele nos fala através de seu Filho, o herdeiro de todas as coisas e a fonte da criação. Hebreus 1, 2. Não sejamos como aqueles que rejeitaram a mensagem divina, mas mantenhamos os corações abertos para a verdade revelada. Não endureçais os corações como em Meriba. Salmo 95, versículo 8. Não se permita ignorar a glória que está diante de você. Corra em direção a ela, dedique-se a conhecer mais, a se aproximar mais. Adore o Senhor com fervor e entrega, pois hoje é o início de um novo tempo, uma nova jornada se inicia, um novo motivo para recomeçar. Deixe que essa nova vida, alicerçada em Cristo, molde seu ser de acordo com o propósito de Deus para você. Porque em Cristo somos novas criaturas. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Nenhuma recordação é tão doce como a de ti, Jesus. Nenhuma presença é tão reconfortante quanto a tua. És a esperança para os arrependidos, a misericórdia para os que o invocam e a bondade para os que o buscam. Como descrever a experiência daqueles que o encontraram? Não há palavras que possam expressar quem és, apenas experimentando as ondas do teu amor. Que o Senhor seja a nossa fonte de alegria, nossa recompensa eterna. Que a nossa glória esteja sempre voltada em te amar, servir e glorificar. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Jesus nasceu em Belém da Judéia no tempo do rei Herodes. Então chegaram a Jerusalém alguns magos do Oriente e perguntaram: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-la. Quando ouviu isso, Herodes ficou atordoado e com ele toda Jerusalém. Reuniu todos os sumos sacerdotes e os escribas do povo para perguntar-lhes onde é que nasceria o Cristo. A resposta deles foi: em Belém da Judéia, porque assim escreveu o profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti sairá um chefe que vai governar Israel, meu povo. Herodes chamou então os magos em segredo e pediu-lhes que dissessem com exatidão quando exatamente a estrela tinha aparecido. E enviou-os depois a Belém, dizendo: ide e informai-vos exatamente sobre o menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvir essas palavras, os magos partiram. E a estrela que viram no oriente ia caminhando à frente deles, até que o astro parou sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem a estrela, sentiram uma alegria muito grande. Entraram na casa e viram o menino com Maria, sua mãe, e caindo de joelhos, o adoraram. Abriram seus cofres e lhe deram de presente ouro, incenso e mirra. E foram avisados num sonho para não voltarem a Herodes. Por isso retornaram por outro caminho para a sua terra. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Rezemos juntos o Salmo 71. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor.
Dai ao rei vossos poderes, Senhor Deus, vossa justiça ao descendente da realeza. Com justiça ele governe o vosso povo, com equidade ele julgue os vossos pobres. Nos seus dias a justiça florirá, e grande paz até que a lua perca o brilho. De mar a mar estenderá o seu domínio, e desde o rio até os confins de toda a terra. Os reis de Tarsis e das ilhas hão de vir oferecer-lhe seus presentes e seus dons, e também os reis de Seba e de Sabá hão de trazer-lhe oferendas e tributos. Os reis de toda a terra hão de adorá-lo, e todas as nações hão de servi-lo. Libertará o indigente que suplica e o pobre a qual ninguém quer ajudar. Terá pena do indigente e do infeliz, e a vida dos humildes salvará. Agora vamos parar um pouco para meditarmos no que ouvimos da palavra de Deus e como colocá-la em prática. Ladainha ao menino Jesus. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai celestial, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Menino Jesus, verdadeiro Deus, tende piedade de nós. Menino Jesus, Filho do Pai eterno, tende piedade de nós. Menino Jesus, o Verbo que se fez carne, tende piedade de nós. Menino Jesus, Pai eterno, tende piedade de nós. Menino Jesus, o desejo do povo, tende piedade de nós. Menino Jesus, a expectativa dos justos, tende piedade de nós. Menino Jesus, querido das almas santas, tende piedade de nós. Menino Jesus, concebido pelo Espírito Santo, tende piedade de nós. Menino Jesus, que não hesitou em abraçar a Virgem, tende piedade de nós. Menino Jesus, que assumiu a forma de servo, tende piedade de nós. Menino Jesus, que visitou Isabel no colo da tua Virgem Mãe, tende piedade de nós. Menino Jesus, tão esperado por Maria e José, tende piedade de nós. Menino Jesus, nascido da Virgem em Belém, tende piedade de nós. Menino Jesus, envolto em fraldas e deitado numa manjedoura, tende piedade de nós. Menino Jesus, que foi anunciado pelos anjos e visitado pelos pastores, tende piedade de nós. Menino Jesus, ferido na circuncisão, tende piedade de nós. Menino Jesus, a quem foi dado o glorioso nome de Jesus, tende piedade de nós. Menino Jesus, a quem os magos adoraram, tende piedade de nós. Menino Jesus, que a Virgem Maria apresentou no templo, tende piedade de nós. Menino Jesus, que foi perseguido por Herodes, tende piedade de nós. Menino Jesus, que São José levou com sua mãe para o Egito, tende piedade de nós. Menino Jesus, mestre de humildade e obediência, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. Errei, vou voltar aqui. Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo, tende piedade de nós. Oremos.
Deus, teu Filho unigênito, apareceu em nosso corpo humano e percebemos que ele é semelhante a nós por fora. Concedei-nos, orando-vos, pedimos que ele nos renove por dentro, no Espírito, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oração à Sagrada Família. Sagrada Família de Nazaré, fazei com que a nossa família seja como a vossa. Ajudai-nos a ser instrumentos de paz. Concedei-nos que o amor, fortalecido pela graça, possa ser mais poderoso que todas as fraquezas e provações pelas quais nossas famílias enfrentam. Que possamos sempre ter Deus no centro de nossos corações e de nossos lares, jamais substituindo por ideologias, ideias, propostas ou ondas das novidades. Virgem Maria, Mãe de Jesus e nossa Mãe, nutri nossas famílias com vossa fé e vosso amor. Que nossas casas sejam uma nova Nazaré, repleta de bênçãos, alegrias e santidade. Assim seja. Amém. E agora, queridas mães, convidamos a todos a abençoar a nossa casa. Visitai, Senhor, esta casa e a afastai das ciladas do inimigo. Nela habitem vossos santos anjos, para nos guardar na paz, e a vossa bênção fique sempre conosco, por Cristo nosso Senhor. Amém. Quem puder pode aspergir a sua casa, todos os cômodos com água benta, enquanto reza o Pai Nosso, a Ave Maria e o Glória ao Pai. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oração final. Pequeno menino Jesus, recebe com carinho as orações que dirijo a ti neste dia. Saúdo-te, Jesus, honro-te e glorifico-te, e adoro-te profundamente. Com humildade, ofereço minhas ações, súplicas e sofrimentos, para que o teu reino alcance todos os cantos da terra. Peço-te a conversão sincera do meu coração, para que eu jamais troque o vosso amor por qualquer migalha do mal. A ti elevo glória e graças por tudo, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. E assim, queridas mães, nós finalizamos o último dia desta novena tão linda, tão especial, que foi preparada com tanto carinho e rezada por nós, com muito amor. Queremos agradecer a todas que participaram desta novena e de que Deus derrame muitas bênçãos e graças sobre a nossa vida e a vida de todos os sacerdotes pelos quais rezamos e fizemos esta novena. Que esse ano, que é um tempo tão especial, nesse tempo possamos refletir, sobre a nossa maternidade espiritual e possamos sair revigorados, revitalizados para o ano que se inicia, para que possamos rezar ainda mais pelos sacerdotes e oferecer ainda mais pelos sacerdotes. Então, que Deus Todo-Poderoso
nos abençoe, hoje e sempre. Um santo e abençoado Natal a todas nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.